Essa é a série de Levi Salomão sobre direito concorrencial. Embora cartéis ainda seja uma prioridade do CAD, um desenvolvimento recente da aplicação da lei da concorrência no Brasil está relacionado ao número crescente de investigações envolvendo condutas unilaterais, ou seja, de condutas anticompetitivas não colusivas praticadas individualmente por empresas dominantes no mercado. Neste vídeo, nós vamos analisar as regras do CAD sobre condutas unilaterais e as multas aplicáveis caso seja constatada uma infração. A lei da concorrência proíbe atos que tenham por objeto ou efeito limitar e prejudicar a concorrência, dominar mercado relevante, aumentar arbitrariamente os lucros ou exercer de forma abusiva a posição dominante. O abuso de posição dominante pode ocorrer de múltiplas formas. A lei da concorrência não lista exaustivamente os tipos de conduta que podem ser consideradas abusivas, mas a atuação do CAD tem focado em condutas associadas a tentativas de manter ou ampliar poder no mercado em que a parte tem posição dominante, ou de obter poder de mercado em um mercado relacionado a esse. O CAD pune condutas unilaterais que são abusivas ou exclusionárias por natureza, incluindo recusa de negociar, preços predatórios e limitação do acesso a insumos ou canais de distribuição. Condutas verticais, como a manutenção de preço de revenda, discriminação de preços e venda casada também podem ser consideradas abusivas no Brasil. Então, como o CAD avalia se uma prática unilateral é anticompetitiva? Para que uma conduta seja considerada anticompetitiva, é necessário que sejam preenchidas duas condições. Em primeiro lugar, a empresa deve deter posição dominante, o que significa ter 20% ou mais de determinado mercado. Em segundo lugar, o CAD deve constatar que o prejuízo à concorrência decorrente da conduta supera suas eficiências. Isso é o que se chama de análise pela regra da razão. Considerando que muitos comportamentos unilaterais podem ter efeitos pró-competitivos, o CAD só deve considerar ilícitas as condutas que causem mais danos do que benefícios. Uma empresa que abusar de sua posição dominante no Brasil está sujeita a multas de até 20% sobre o faturamento bruto da empresa ou grupo de empresas no setor econômico afetado pela conduta no ano anterior ao início da investigação. Para garantir que a sanção seja proporcional às especificidades da conduta, o CAD considera no cálculo das multas apenas o faturamento nos ramos de atividade relevantes. Na prática, o CAD costuma impor multas de até 10% sobre o faturamento bruto de uma empresa para condutas de abuso de posição dominante. A lei da concorrência também prevê que diretores e demais executivos considerados responsáveis por comportamentos anticompetitivos podem sofrer sanções de até 20% da multa aplicada à empresa. Uma das decisões mais memoráveis do CAD sobre conduta unilateral abusiva foi emitida em 2009 e envolveu a negociação exclusiva com o maior produtor de cerveja no Brasil, então responsável por 70% do mercado. A investigação, iniciada em 2004, dizia respeito a um programa de fidelidade que atribuía pontos aos varejistas pela compra dos produtos da empresa, que poderiam ser trocados por presentes. O CAD concluiu que o programa foi implementado de forma a criar incentivos à negociação exclusiva e impedir que concorrentes acessassem o mercado, tendo imposto uma multa de 352 milhões de reais, que é até hoje uma multa recorde em caso de abuso de posição dominante no Brasil. Em 2013, em um outro caso histórico de abuso de posição dominante, o CAD sancionou um fabricante de peças de automóveis por definir um preço mínimo de venda. Na época, o CAD afirmou que a manutenção do preço de revenda seria considerada ilícita, a menos que os representados pudessem provar sua eficiência. No entanto, o CAD abertamente desconsiderou os argumentos de eficiência levantados pelas partes e aplicou uma multa equivalente a 1% do faturamento total da empresa no ano anterior ao início da investigação. Na verdade, o CAD nunca aprovou um ato de concentração ou arquivou um caso de conduta anticompetitiva com base apenas em argumentos de eficiência.